nomes mais insanos. Em 2014, esse casal não sabia que nome dar pra sua filha. Então tiveram uma ideia genial: deixar a internet decidir. Você podia tanto sugerir quanto votar num nome. Em terceiro lugar ficou Megatron. Em segundo ficou Amélia, que dá a esperança que poderia ser um nome normal. Mas o nome escolhido foi Cuchulo, que é esse bicho aqui. Coisas que são crime e você não sabia. Rabiscar a mesa da escola é crime. Apesar de ser só um desenho, a mesa é um patrimônio e esse desenho pode ser considerado vandalismo. Assim como falar mal de alguém pelas costas. Dependendo do que você falar, pode ser considerado difamação, principalmente se você inventar alguma coisa. Dar um apelido pra alguém também pode ser crime. Caso a pessoa se sinta ofendida, você pode até ser preso. Assim como pegar o lápis do coleguinha na escola. Se você achar qualquer objeto e pegar porque achado não é roubado, isso pode sim ser considerado furto ou roubo. Prendam ele! Pessoas que compraram coisas bizarras sem querer. Esse idoso queria comprar um refrigerante, mas acabou comprando algo muito mais bizarro. Ele foi na máquina, apertou os botões e ficou esperando ele descer. Só que nada saiu e ele foi reclamar com o funcionário. Funcionário esse que percebeu que a máquina de vendas, na verdade, era uma máquina de cassino. E os botões que ele apertou tentando comprar a bebida, na verdade, fizeram ele ganhar 1,2 milhão de dólares. Um outro cara tava num leilão tentando comprar uma casa barata. Foi aí que ele viu um terreno por 5 mil dólares e comprou na hora, porque achou um bom negócio. Só que o que ele não percebeu é que aquele terreno, na verdade, era a rua inteira. E agora a cidade quer ela de volta. Como elas iam no banheiro com esses vestidos enormes? Primeiro, elas tinham que fazer em pé. A roupa de baixo era aberta no meio, pra elas não precisarem abaixar pra fazer suas coisas. Mas antes de chegar nisso, tinha várias camadas de roupa. Então elas levantavam essas camadas pra frente ou pra trás, até chegar na roupa de baixo. O que significa que caíam vários resíduos nas roupas que não eram limpos. Então, basicamente, tudo tinha cheiro de chorume. Cachorros que salvaram vidas. Esse cachorro sentiu um cheiro que nenhum humano percebeu e salvou milhares de vidas. Um dia, do nada, ele começou a cavar. Ele nunca tinha feito isso e a dona brigou pra ele parar. Mas mesmo assim, todo dia ele continuava cavando no mesmo lugar. Até o dia que ela resolveu olhar pra ver se tinha algo ali. E descobriu que o lugar onde ele tava cavando tinha um vazamento de gás. E que se ele não tivesse descoberto, o bairro inteiro teria explodido. O dono desse cachorro levantou no meio da noite pra fazer café, mas acabou tendo um ataque cardíaco no meio do caminho. Depois de 3 horas, a esposa dele acordou e conseguiu chamar a ambulância. Mas quando os médicos chegaram, acharam estranho ele ter sobrevivido por tanto tempo, sendo que não tinha ninguém por perto pra fazer os primeiros socorros. Foi aí que eles viram as marcas de pata no peito dele, porque o seu cachorro ficou pulando em cima dele pra fazer massagem cardíaca, que foi o que fez ele sobreviver. Um youtuber descobriu a fórmula secreta da Coca-Cola. Sim, aquela que tá trancada num cofre há mais de 140 anos. Ele diz que passou um ano inteiro da sua vida testando, até achar a fórmula que ele diz ser a perfeita, que é essa aqui. Será que eu tento fazer? O McDonald's tentou humilhar essa empresa, mas acabou sendo humilhado. Ele escreveu na sua placa: "E aí, sorveteria, quer fazer uma guerra de placas?" E o restaurante vizinho respondeu na sua placa, dizendo: "Eu até queria, mas eu tô ocupado fazendo sorvete." Só que eles retrucaram, dizendo: "Que fofo, mas o nosso sorvete se faz sozinho." E a resposta foi: "Nossa, quer dizer que a sua máquina tá funcionando? Que surpresa!" Mas aí um funcionário da sorveteria entrou escondido no McDonald's pra mudar a placa deles, pra "entre aqui pra pegar diabetes." As cenas de dança nos filmes são gravadas completamente em silêncio, porque se tivesse barulho, não daria pra ouvir as falas. O que significa que os copos, na verdade, são assim. E pra gravar baterias, eles têm que tirar completamente o som. E vai disso pra isso. E as sacolas de papel, que na vida real fazem muito barulho, na verdade são feitas de vinil. O novo vídeo mais longo do YouTube. Esse canal postou um vídeo com 1.200.000 horas, que é mais ou menos 140 anos. Ele é literalmente uma tela branca e é impossível ver ele inteiro. Ou será que não? Quando o MrBeast tinha menos de 10 mil seguidores, um moleque comentou no seu vídeo dizendo: "Lembra de mim quando for famoso?" E ele respondeu que sim. 4 anos depois, ele começou a ficar famoso. E as pessoas começaram a voltar no comentário do cara pra lembrar o MrBeast dele. Mas ninguém achava que ele ia responder. Só que um dia, do nada, ele realmente respondeu, dizendo: "Eu nunca me esqueci de você." E quando o cara postou sobre isso no seu canal, ele comentou no vídeo, dizendo: "Eu realmente nunca esqueci." Esse vovô distribuiu panfletos chamando algumas pessoas pra fumar com ele. Só que isso aconteceu. Uma das pessoas que recebeu o panfleto postou ele na internet
internet e o negócio viralizou. Criaram até um evento online e mais de 2.000 pessoas confirmaram presença. No dia, todo mundo tava gritando o nome dele e até subindo em poste só pra ver ele fumar o seu cigarrinho. Detalhe, tudo isso pra um evento que ia das 2 às 2h05. Hoje eu descobri que gatos podem precisar de óculos e que cachorros podem precisar usar aparelho pra arrumar os dentes. Esse é o antes e esse é o depois. Alguns bichinhos precisam de bombinha pra asma. O meu gato me dá asma, imagina se ele tivesse asma. Escova de dente pra cachorro. O dente do bicho mais branco que o meu. E se você nascesse sem essas coisas? Se você não tivesse nariz, até conseguiria viver, mas com dificuldade. Isso porque ele filtra o ar que você respira e protege os seus pulmões. Então você viveria com muitas infecções. Mas se você não tivesse polegares, não conseguiria escrever e nem segurar quase nenhum objeto. Se inscreve usando o polegar se você ama seus polegares. Já sem sobrancelhas, você viveria quase normalmente, mas cairia muito suor nos seus olhos e você teria muita conjuntivite. Sem língua até daria pra viver, mas você não sentiria o gosto de nada, engasgaria comendo qualquer coisa e só poderia comer alguns tipos de comida. E falar também seria praticamente impossível. Por fim, se você nascesse sem o seu buraquinho, não conseguiria se livrar do seu e a sua única chance de sobreviver seria se fizessem um artificial. Um cara viu esse espaço vazio numa exposição e resolveu colocar um abacaxi pra ver se alguém ia perceber. Ele achou que no dia seguinte alguém já teria limpado, mas quando ele voltou 4 dias depois, eles na verdade tinham colocado um vidro pra proteger a obra de arte. E ninguém desconfiou. E até quando perguntaram pra um crítico se aquilo realmente era arte, ele respondeu: sim, dá pra perceber pelo jeito que o artista intencionalmente amassou as folhas com o vidro. No fim, o cara confessou o que tinha feito, mas acharam que o abacaxi combinava tanto com a exposição que largaram ele lá. Você tá andando errado, porque inventaram um novo jeito de andar muito mais rápido. Você primeiro dá um passo, depois um pulinho, dá outro passo e outro pulinho. Aí você repete isso várias vezes e no final fica essa bosta. Esse cantor tava muito bravo porque os paparazzis não paravam de tirar foto dele. Então ele comprou esse cachecol, que parecia normal, mas toda vez que alguém tira uma foto dele, sai assim. A cor que você vê quando fecha o olho não é preto, porque o preto é isso aqui, mas você enxerga essa cor aqui. E você acabou de fechar o olho pra conferir, né? Propagandas que deram muito errado. A Coca-Cola fez uma parceria pra colocar figurinhas da Copa na sua garrafa, só que decidiram colocar as figurinhas atrás do rótulo. Isso fez os mercados perderem muito dinheiro, porque as pessoas começaram a rasgar esses rótulos e roubar a figurinha sem comprar a bebida. Inventores mais burros da história. Esse cara criou um lápis pra incentivar crianças a não usarem drogas. Era um lápis normal, mas que tava escrito: não é legal usar drogas. Só que conforme você apontava o lápis, acontecia isso. É legal usar drogas. Legal usar drogas. Usar drogas. Drogas. Como eles metem um carro enorme dentro do shopping. Muita gente acha que só dirigem ele com cuidado pela porta da frente. Mas não. Eles, na verdade, usam portas secretas que só os funcionários conhecem. E botam o carro em elevadores gigantes pra subir pra outros andares. O que acontece quando algum personagem da Disney passa vergonha? Enquanto a Minnie dançava, a calça dela caiu. Ela saiu correndo e o Mickey continuou dançando como se nada tivesse acontecido. A fera também perdeu as calças durante uma apresentação. Pelo menos alguém ajudou dessa vez. A mulher elástica tropeçou, perdeu a cabeça e ficou calva. E na mesma hora precisou ser tirada do palco. Imagina ser uma criança na Disney e ver isso. Deve ser meio traumatizante. O Mickey perdeu o seu olho no meio de uma apresentação e teve que seguir o espetáculo cobrindo com a mão, diretamente da Deep Web. Esse Mike Wazowski já não tava batendo muito bem, mas ficou pior ainda depois que isso aconteceu. Ela fez um fake pra stalkear o crush, mas deu muito errado. A conta era de um restaurante falso que entregava comida. Só que ela deixou tão realista que começou a receber pedidos de verdade. E ela não teve coragem de recusar e acabou entregando um macarrão pra uma pessoa. Mas mais e mais pessoas começaram a pedir e até o crush dela comprou sushi e ela teve que entregar. Só que depois de um mês, o pai dela descobriu tudo. E ao invés de brigar, ajudou a abrir um restaurante de verdade. Ele virou um sucesso e ela descobriu que o crush tinha namorada. Descobriram uma nova personalidade. Todo mundo sabe o que é introvertido ou extrovertido, mas agora descobriram os outrovertidos, que são pessoas que gostam de socializar e que têm amigos, mas que não sentem a necessidade de encaixar num grupo. Preferem ter conversas profundas e ao mesmo tempo também gostam muito de ficar sozinhas. Esse menino se vingou da professora, porque ele falou que o seu maior sonho era aparecer na televisão, mas ela respondeu que ele nunca seria nada na vida porque era gago e que era pra ele pensar em outra profissão. Só que o menino cresceu e virou o Steve Harvey, um dos maiores comediantes do mundo, com o próprio programa de TV. E agora, todo ano, ele manda uma nova televisão pra casa dela, pra ter certeza que ela vai continuar vendo ele na TV. Um buraco misterioso apareceu do nada e ninguém sabia o que era. Esse especialista tinha certeza que era um asteroide, mas ele não podia estar mais errado. Ele deu uma entrevista na TV falando que essa era a pedra que tinha caído do espaço e falava todos os 67 motivos pra ele ter certeza disso. Só que no dia seguinte, postaram esse vídeo na internet de dois amigos bêbados
bêbados cavando o buraco. O universo odeia essa mulher, porque ela tinha muito medo de avião e decidiu começar a terapia pra tentar superar esse medo. Só que alguns meses depois, o seu terapeuta sofreu um acidente de avião e morreu. E agora ela só viaja de carro. Esse hospital usou treta de futebol pra conseguir doações de sangue, porque eles sabiam que só pedir doações não ia adiantar. Mas lembraram que muitos torcedores dizem que dariam sangue pelo seu time. E aí eles falaram: é mesmo? Então criaram essa campanha, em que você se registrava pra doar e escolhia o time que você apoia. E isso virou uma competição de qual time tinha fãs mais leais. O melhor é o comercial, que mostrava um cara quase indo de vala, mas só tinha sangue do seu time rival. E ele falava que preferia morrer do que ter esse sangue nas veias. E assim eles salvaram milhares de vidas.